A água e nutrientes, a seiva bruta para a fotossíntese lá em cima nas folhas e o floema traz de volta a seiva elaborada com glicose, amidos, etc. para alimentar a planta. A raiz não cresce à toa, ela também precisa de comida, ela precisa de carboidratos. Sim. Então ela recebe de volta uma alimentação extraordinária da fotossíntese. Quanto mais raiz, mais bem tratadas, né, mais funcionais, melhor a parte aérea. Gente, você engana fácil. Planta nunca se engana. Se ela desceu até lá é porque ela encontrou boas condições físicas do solo, encontrando água, oxigênio e nutrientes. A gente está falando aqui que o subsolo tem água. A ideia geral que todo mundo tem de água é o líquido. E aqui nós estamos pisando no seco. Como é que você me prova que tem água aqui dentro? A planta, professor, olha a umidade aí. A umidade faz com que essa argila se aglomere. Se fosse completamente seco, isso aqui era pó. E a umidade é que é o colante dessas argilas. E a prova final de que não falta água é a planta verde bonita crescendo. Essa é a maior prova. Na fazenda de um vizinho, a título de comparação, nós pedimos também que fosse aberta uma outra trincheira, agora numa lavoura plantada e tocada no modo convencional. O espaçamento é maior e não tem capim entre as leiras. Se chove, forma enxurrada e a água vai embora. E exposto assim, além de a evaporação ser muito maior, o calor degrada o sistema radicular. As pesquisas mostram que quando o solo atinge temperaturas superiores a 32 graus, as raízes mais perto da superfície morrem. O dono, seu Antônio Faria, lamenta o estado do cafezal. No período das águas, o café fica bonito, a coisa mais bonita. É só chegar a começo de seca, já começa a aparecer a deficiência. O aspecto ruim da folhagem reflete a condição do raizame. É curto, olha. Não passa dos 40 centímetros contra os 2 metros e tanto que vimos na trincheira sadia. Sem alcançar a parte úmida do subsolo, a raiz não tem de onde beber, de se alimentar. Quando chegar a época de florada, o que vai acontecer? Se continuar do jeito que tá, Nelson, a possibilidade de perder a florada todinha, né? Né? Já o cafezal do Alessandro não aparenta correr esse risco. Está abastecido, como diz o professor Pérez Romero, que não esconde o orgulho de encontrar num torrão de terra úmida restos do gesso que foi aplicado aqui há 7 anos e que agora está no fundo da trincheira. Está formando esse aglomerado aqui que a raizinha só está feliz aqui ao lado dele. E não é só de água, nutrientes, poros e oxigênio que esse subsolo profundo se enriquece. Há também grande acúmulo de matéria orgânica. Do mesmo jeito que acontece com as folhas e os galhos, a todo momento também tem raiz nascendo e morrendo. A decomposição fertiliza. Quer dizer, temos um solo super orgânico, em cima e embaixo. As plantas estão aí, felizes, produzindo, e os donos parece que estão indo mal de vida. Né? De fato, tanto Alessandro como o sócio dele, Marco Antônio Menezes, não têm do que se queixar. E não é por causa do preço nas alturas, não. É a produtividade. A média das 3 últimas safras, considerando a bianualidade e também somando lavoura nova com velha, é de 43 sacas por hectare. A média no sistema convencional é de 25 sacas por hectare. Na verdade, o que se consegue aqui é quase o mesmo do café irrigado, só que com um custo menor e lucro maior, graças principalmente à tropa de muares, como vamos mostrar no próximo bloco. Veja a engenhosidade na aplicação da casca do café, o rolo faca, a roçadeira adaptada de um cortador de grama, o herbimula e o sistema de colheita que leva o grão direto para o secador e consegue boa qualidade, mesmo com a panha totalmente mecanizada. Vamos à parte final da reportagem sobre o sistema casco-motor que une tração animal com avançada tecnologia na produção de café. Nelson, e a qualidade do produto? É de primeira, Ellen, tipo exportação.
Lá eles têm café certificado e rastreado, contando com mulas e burros, muita adubação verde e colheita moderna. Diz o ditado que não se deve colocar o pé em 2 canoas ao mesmo tempo, muito menos em 3 ou 4. Mas veja o que faz a precisão. No cafezal, adensado para dar alto rendimento, o trator não passa. E não havia no mercado animal com a velocidade e o passo requeridos e nem com a destreza para puxar equipamentos que não existiam. Uma oficina foi instalada para desenvolver apetrechos, tralhas, ferramentas, adaptar máquinas. Um jumento foi adquirido. Bom reprodutor, temperamento fogoso, mais andamento macio. Uma eguada escolhida a dedo de sangue manga larga marchador foi coberta. Então isso quer dizer que ela ainda não está apta à cobertura. E desde o controle de cio até a gestação, aparição, tudo é acompanhado pela veterinária Marilene Souza. As coisas foram fluindo e hoje nós temos um índice de fertilidade de 80% a 90%, que já tornou viável. Nós temos animais suficientes para o trabalho nas lavouras e já temos animais até para oferecer para outros que interessarem nesse tipo de animal. No meio das lavouras de café, então, um aras foi tomando corpo. A produção de Moares tem a supervisão do Benedito Ferreira, o Ditão, experiente e premiado criador de cavalos da região da Canastra. Partidário daquele método de se cobrir o animal com lençol para fazer avaliação desde o casco até a ponta da orelha. Vai se vendo a quartela, o boleto, os joelhos, os aprumos, enfim, um julgamento criterioso de cada detalhe. Qual é o perfil do burro e da mula que vocês procuram? É um animal dócil, de excelentes aprumos e de ótimo andamento. Andamento avante para frente que tenha rendimento. Por quê? Para na lavoura ter um rendimento bom. E também nas cavalgadas, um animal que anda fácil, que cansa pouco. Também foi montado um redondel para a iniciação, doma e adestramento dos animais. Aqui, por exemplo, eles aprendem a dosar a força e são apresentados aos vários tipos de carroças que vão ter que puxar. No começo, o pessoal apanhou muito aqui. Houve acidentes, implemento que tombou, animal se machucou, quase desistiram da tropa. Até que o Alessandro resolveu consultar um especialista no assunto, um carroceiro. Foi o Tião Paraná, um carroceiro experiente aqui da cidade de Piuí, que nos deu a solução para o problema. A gente trabalhava com essa coalheira e um animal machucava muito aqui na frente por causa da declividade da nossa região. Aí ele sugeriu que nós passássemos para usar esse peitoral bem largo e sem nenhuma costura aqui por dentro, mas a principal mudança, ela está aqui. O fabricante soltava o implemento fixo aqui. Quando o animal virava na ladeira, ele se machucava muito lá na frente. E o balancinho foi a solução para as manobras. Então, o balancinho sofre o efeito das manobras e o burro não. Então, na verdade, aqui resolveu o nosso problema. O balancinho abriu a porta para toda uma família de carroças. E é o trator que dá o apoio logístico. Essas aí estão sendo abastecidas para fazer uma nova adubação do capim. As adubadeiras têm mecanismos que permitem a cobertura em área total, ou só no pé de café, ou só no meio, pegando exclusivamente a braquiária, que é o caso agora. Para quem quer uma informação mais técnica, o que está sendo aplicado aí é o 20020. Porque o fósforo já corrigiu lá na base. Fósforo, gesso já estão aplicados até para 10 anos. E agora a gente já acerta nitrogênio, potássio, zinco, boro, magnésio. Capim crescido é a vez de as roçadeiras entrarem no arruado. Estão evoluindo. Para substituir brevemente o pesado rolo faca, já funciona em caráter experimental uma versão, digamos, 2.0. É a motomula, equipada com um cortador de grama americano. Pelos cálculos que fizemos, a fazenda tem de braquiária entre linhas de café uma área equivalente a uns 80 campos de futebol. De 3 a 4 vezes por ano, o capim é roçado. Objetivos são vários.
reduzir a quantidade de defensivos, injetar luz e fazer a adubação verde. No dizer do Alessandro, a braquiária devolve para o café com juros e correção tudo que nela foi investido. Quanto mais roçados eu faço, mais matéria orgânica eu estou criando para o café, que foi uma cultura que andou pelo Brasil atrás da matéria orgânica e da nutrição. Você tem uma ciclagem de nutrientes muito grande através da braquiária. A cafeicultura adensada e o manejo de mato está sequestrando carbono, quer dizer, ambientalmente totalmente correto, né? Bem, nós vimos que para a saúde do café a braquiária tem um papel fundamental. Mas numa época do ano ela passa a ser um estorvo, atrapalha a colheita mecanizada. Problema: como dessecar esse capim? Trator aplicador de herbicida não entra aqui, a rua é muito estreita. Se entrar, vai derrubar o café. Olha a solução: o Herbimula. Este é movido a bateria, alimentada também pela roda da carroça. Tem correia e polia, um alternador, bomba e filtro de água para limpar os bicos. O herbicida usado nesta operação é do tipo que só desseca a planta, não mata a raiz. De modo que, quando chover, o capim rebrota naturalmente outra vez. 2, 3 dias depois da aplicação, veja aí, a braquiária já está toda seca. O caminho pronto para a colhedeira. É das máquinas mais modernas que tem, com 3 rodas e pistões de nivelamento. Compensa a declividade. Uma roda fica mais alta que a outra, mas o corpo permanece na horizontal. É própria para trabalhar em terreno ladeiroso. Esta imagem de arquivo mostra como é mais comum no sistema mecanizado convencional. A máquina vai numa linha recolhendo e por um duto os grãos são armazenados numa caçamba puxada por trator. Esta colhedeira aqui já é do tipo que não necessita do apoio do trator na linha lateral, até porque ele não caberia, né? É uma unidade que já tem a sua própria caixa-depósito. E ela acaba de ganhar uma companheira que vem completar o processo de automatização de apanha. Tá vendo que vem 2 máquinas na mesma leira? A da frente é a colhedeira, a de trás é uma recolhedora. É a primeira e única até agora unidade automotriz capaz de fazer a catação dos grãos que inevitavelmente caem no chão. Quase sempre, mesmo na colheita mecanizada, o que se faz é rastelar o material que se junta na base do pé para então passá-lo manualmente pela peneira. É a cena clássica da colheita de café. Aqui, um engenhoso conjunto de assopradores e sugadores separa o folhiço e cata os grãos restantes, que já caem limpinhos num sacolão. E essa máquina eu conheço ela parafuso por parafuso. Cada parafuso ou porca dela tem uma mãozinha minha. O projeto desta máquina especificamente é do engenheiro elétrico e cafeicultor Bianor Dias, que fez parceria com a fazenda aqui para tocar o invento. Tem a vantagem sobre equipamentos similares do mercado de fazer a cata numa única passada, enquanto que os outros requerem até 4 operações. Ela veio solucionar um problema velho da cafeicultura adensada, né? Uma máquina passando, a outra recolhendo o chão. Então, quanto mais cedo a gente tira esse café do chão, melhora a qualidade. A colheita em tempo recorde traria com certeza um problema de congestionamento no terreiro. Mas, digamos, nesse pacote tecnológico, a carga vai direto para o silo secador. Na maior parte da safra, o terreiro fica vazio. Quando o mercado pede o bebida fina, aí sim faz-se a pré-secagem ao sol. Momento em que as mulas, acostumadas a não fazer sujeira nos grãos, voltam a trabalhar. Olha aí a esparramação com o garfo de madeira. Pós-colheita, o serviço da tropa volta toda para uma tarefa importantíssima, a aplicação da palha. Para cada quilo de grão beneficiado, sobra 1 quilo de casca. E isso tem que voltar para a lavoura. Para fazer a aplicação da palha nessas ruinhas tão estreitas, na verdade parecem trilhas, né? 2 equipamentos tiveram que ser desenvolvidos. Um pequeno guindaste, prático para que uma pessoa sozinha consiga erguer os bags. Pesa mais de 250 quilos, cada saco desse aí. O outro equipamento é uma carroça mais do tipo caixotão, uma caçamba de ferro. É por uma esteira movida pelos próprios eixos da carroça que a casca é jogada.
O despejo fica na faixa de 10 litros por metro quadrado. O burro Lampião que acompanhamos aí ficou craque nesse serviço. Em 1 minuto e meio percorre os 150 metros da rua. Nesta safra, cerca de 12 mil sacas de palha vão ser aplicadas desse jeito, devolvendo macro e micronutrientes para a lavoura. É a matéria orgânica reativando aquele ciclo virtuoso. Aduba-se o capim, que depois vai adubar o café, que depois aduba o capim e assim por diante. A gente faz todas as operações que são complicadas e trabalhosas com trator. E a gente põe a mula onde ela é competitiva e onde ela economiza normalmente 50% em relação ao trator. Pergunto aos agrônomos Alessandro Oliveira e Marco Menezes qual o lucro que a tropa dá. O principal, segundo eles, é que os animais viabilizaram todo o sistema, fora a economia real que fazem. A tração animal ela proporcionou para a nossa fazenda uma economia aí de cerca de 12% no geral da lavoura. Por saco de café, uma economia em volta de R$20. Bom, assim, resumão, vocês estão felizes, né? Estamos felizes. E pode-se dizer que o burro ensinou vocês a ganhar um pouco mais de dinheiro. Quando o animal é mestre, ele sempre ensina o operador a trabalhar, né? Então sempre nós temos um operador novo entrando e o burro ensinando. Isso é uma realidade. Ensina o peão e ensina o patrão. Ensina o patrão também. Ô Nelson, será que daria certo em outras fazendas? Ellen, o Alessandro Oliveira e o professor Pérez Romero costumam dizer que há 52 fatores que influenciam a boa produção de café. Não é só o gesso, não é só a mula. Depende do conhecimento, da dedicação do produtor e das condições da propriedade. A Universidade de Lavras está fazendo pesquisa lá na canastra para avaliar cientificamente os resultados. Bom dia para você. O Globo Rural volta amanhã às 6 da manhã. Um ótimo domingo.